Quem aqui faz faculdade? Levanta a mão. Quem aqui já fez faculdade? Quem vai fazer ainda? Nossa, tá o grupo perfeito. É esse grupo mesmo. Nossa, que bom. Que bom mesmo. Eu estava lendo tudo isso aqui. Eu tenho tanta coisa para conversar com vocês. Eu tenho tanta coisa para ministrar para vocês, que eu estou pensando, eu não posso falar isso tudo. Porque é só uma introdução, então eu tenho que estar contido aqui. Tem coisas que eu vou querer falar e eu vou ter que me segurar, meu Deus. Porque vão ter outras ministrações. Nós vamos fazer um fórum aqui também. Vai estar tudo personalizado aqui. Nós vamos fazer tipo um café talk aqui. Ok? Então, um pub. É isso? É a palavra. Tudo pós-moderno aqui. Né? Amém? Então vamos lá? Preparado? Você pode estar imaginando assim. Já sei o que vai vir por aí. O pastor vai puxar a orelha porque ninguém está evangelizando na faculdade. Está todo mundo... O pessoal tem vergonha do evangelho. O pessoal tudo com um amigo mundano. Já sei que vai vir. É paulada. Já sei que vai vir. Banquinho puxou, já sei que vai vir. Eu queria começar lendo um versículo bíblico. Amém, né? Vamos ler a palavra de Deus. Mateus 5. Vamos lá? Depois que ler esse versículo, você vai pensar, já sei o que vai vir aí. Nossa, nós temos a mania de ler um versículo, já sei o que vai ser pregado. Mateus 5, 13 e 16. Encontrou? Vós sois o sal da terra, e o sal foi preparado com... se o sal for insípido, como se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Nem se acender a candeia e se colocar debaixo da casa. Algumas versões está alqueire, né? Alqueire, é isso? Alqueire. Mas no velador. E dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandecerá a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás no céu. Amém? Vamos lá. Universidade, e eu quero começar falando isso aqui. Nós não estamos presentes nas universidades, na academia. Você pode estar pensando, mas como? Se eu faço faculdade, eu estou presente, eu estou lá. Não, nós não estamos presentes. Isso é uma ironia. Por quê? Porque o contexto de academia e universidade nasce no contexto onde a igreja está presente, onde a teologia está presente, onde um ambiente religioso é cultivado. A ideia de universidade nasce nesse ambiente. Acho que poucos de vocês tinham esse pensamento, conheciam isso, que a questão da faculdade, da universidade, nasce nesse conceito, nesse contexto todo. E quando eu falo que nós não estamos presentes, porque nós perdemos isso. Hoje, a faculdade ela é olhada como, ainda com ambições distorcidas, ou com medo, principalmente, quem nunca ouviu aqui, cuidado, não vai para a faculdade. Cara, o cara começou a fazer faculdade e desviou. E aí, eu vou começar falando isso, Caio fala. Eu vejo que o contexto de faculdade hoje, mais do que um perigo intelectual ou moral, ela denuncia a nossa espiritualidade. Ela denuncia a nossa espiritualidade. Ela denuncia que tipo de cristianismo nós estamos vivendo. Então, esse medo que as pessoas
têm, porque acontece mesmo, vou já dar um dado para você sobre o cristão e a academia, a universidade, que é assustador. É assustador e dá medo mesmo. Mas isso acontece por quê? Porque nós perdemos o caminho. Porque o contexto de universidade cresce e se inicia nessa questão de igreja, teologia. Porque até no final do século XVI, teologia e filosofia andavam de mão dadas. Até começar a ideia do homem ser auto-iluminado, com a questão do iluminismo. Eu estou com um filósofo aqui, José, está só confirmando com a cabeça ali. Eu vou falando, ele tá meio que na aula, né, de filosofia histórica aí, né, meu irmão? Então, o que acontece? No meio disso tudo, olha o que vai surgindo. Nós vamos perdendo essa ideia. Então, a teologia, ela solta das mãos da filosofia, ou a filosofia solta da mão da teologia, o homem começa a pensar como ele em si, e a coisa vai tomando proporções e nós vamos perdendo o caminho. E hoje, a faculdade, ela se tornou um bicho-papão. Medo de muitos pastores, muitos líderes, que eles não estão... E esse receio, esse medo é até genuíno, porque pelos dados que estão aí, é complicado. Mas será que o problema, na realidade, é com a informação ou o intelectualismo da faculdade, ou o tipo de cristão que entra lá? Será que o conceito da faculdade hoje não denuncia como nós estamos vivendo o nosso cristianismo? É por isso que, para muitos, é melhor viver como um separatista, alguém separado. Ele se isola até porque aquela ideia errada, eu vou falar um pouco sobre isso, sobre cultura, e nós criamos uma subcultura por causa disso, que eu não concordo. Eu tô de um jeito que estou pedindo misericórdia de Deus, mas até, por exemplo, o humor evangélico nós temos hoje. Isso é assustador. Nós estamos criando uma cultura paralela. Sim, mas o humor que tem aí fora é imoral, é terrível. De fato é, mas parece que nós estamos criando algo para nós mesmos consumirmos o nosso mundo. E nos tornamos separatistas. Então nós vamos ali para a universidade para sobreviver. Mas eu acredito que tudo isso mostra e denuncia como nós estamos vivendo. E isso vai nos levar a uma análise hoje. Então, o cristão, no contexto de universidade hoje, é complexo. É bem complexo. E eu, então, insisto em dizer que nós não estamos presentes na universidade. Olhamos como um lugar de insegurança para ser conquistado, mas eu não vejo isso. Eu não vejo isso. E nós criamos vários adjetivos ou desculpa para poder sobreviver no período da faculdade. Porque foi tão aterrorizado isso que nós começamos a criar uma ideia evangélica de como fazer faculdade. Uma ideia de como sobreviver, de como confrontar. Bem, e é sobre isso, é nessa pegada que eu quero conversar com você. Eu quero dar alguns dados para você, bem reais. Eu participo de um movimento, ajudo a mentorear um movimento chamado Fé com Razão, nos Estados Unidos. Eu fui convidado por um grupo de teólogos para mentorear jovens na universidade que estão passando por alguma dificuldade, para defender a fé, para ajudar outros cristãos a estarem ali comunicando realmente o cristianismo, ou comunicando a sua fé, a sua cosmovisão. Então eu fui convidado e eu ajudo esses irmãos com mensagens, desenvolvendo ideias, respondendo perguntas. No Brasil, eu não participo de nenhum grupo nessa área, porém tem muitos grupos que ajudam universitários, grupos com real visão sobre cristianismo. Então, vou te dar um dado aqui que foi me passado por o Grupo Fé com Razão. Dentre 10 cristãos
que entram na faculdade, 7 se perdem em sua fé. Gente, a turma do fundão, presta atenção, por favor. Não perde isso. Não vai se distrair. Isso quer dizer o quê? 70%, não é isso? É assustador, mas... Então, como nós podemos resolver esse problema? Será que nós devemos criar ou treinar pensadores para combater? Ou simplesmente ter pessoas realmente convertidas? Ter pessoas realmente que se encontraram com Deus e conhecem a Deus. Que não estão ali defendendo uma fé só baseada no sentimento, mas conhece a Deus além do seu sentimento. Não tem problema quando Deus usa e se emociona, chora, canta. Eu faço tudo isso, eu corro, eu choro, eu danço, eu me jogo no chão, eu me ajoelho, eu grito, falo em outras línguas. Não tenho problema com isso. Só que a minha fé não está baseada só no que eu sinto. Ela tem que estar baseada naquilo que eu sei porque sei. E isso está ligado à questão da razão. Então, durante esse processo histórico, dentro da ideia mais moderna da universidade, da academia, nós vamos perdendo um pouco, nós vamos criando uma subcultura e perdendo espaço. Então, hoje nós não estamos na academia. E você vai entender o porquê nós não estamos na universidade. Porque se estamos lá, estamos como subcultura. E subcultura fala só para o seu meio, para o seu povo. É por isso que nós estamos aí, criando as próprias músicas, o nosso próprio humor, o nosso programa legal, o nosso programa de rádio, a rádio evangélica, os cantores, o cinema, tudo isso, porque aí nós vamos criando a subcultura, gente. Agora, subcultura, ninguém quer saber o que a subcultura pensa. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Alguém aqui procura saber o que a cultura emo pensa sobre a política? Alguém está interessado para saber? Não, vamos lá, eu quero saber o que os emos pensam sobre a política. Ninguém quer saber o que o emo pensa sobre política. É subcultura. É igual os punks na época dos 80. Ninguém quer saber o que os punks pensavam sobre política, sobre a situação da social. Ninguém queria saber, porque o quê? Subcultura. Gente, porque não há diálogo. Nós criamos o nosso próprio nicho, e aí o que acontece? Nós nos tornamos subcultura. Então nós estamos sobrevivendo. Por medo, perdemos espaço. A lacuna não está sendo preenchida. Porque a nossa ideia de cultura é errada. Porque eu preciso sobreviver. Eu vou para a faculdade, vou estudar, mas meu maior alvo ali é evangelizar e não desviar. Se eu não desviar, a coroa da vitória está nas minhas mãos. Gente, isso aí é um pensamento, desculpa falar para vocês, mas é um pensamento pobre. Pensamento muito pobre. E o que me dói é que nós estamos cheios disso. Cheios. Porque nós temos um entendimento errado a respeito disso. Agora também tem a turma exagerada. Não, eu não sou da subcultura, mas vai consumindo tudo que é gerado no sistema do mundo. Tudo, não tem filtro nenhum, e o cara não consegue comunicar nada, ele mergulha, e sabe o que acontece? Ele se torna tão ruim quanto o sistema, ele não faz diferença, ele não comunica nada, a cosmovisão dele, sabe a impressão que eu tenho? Desculpa já chegar entrando de sola aqui, mas a impressão que eu tenho, que os evangélicos são uma carne fresca para ser consumida quando entra na universidade. Parece que estão entrando no meio de um monte de fera. Por quê? Porque os irmãos não sabem defender o que creem, têm uma visão muito emotiva. O primeiro professor que fala com um argumento o mais fraco do possível, já pensa acerca
se é ou não, será que eu vivi isso ou não? É muito fácil desviar o pensamento. É muito fácil desviar um evangélico hoje. Você sabia disso? Não precisa de muito argumento. Por quê? Porque tudo está baseado numa sistemática, numa emoção. Então parece assim que a universidade, a academia hoje é um lugar para evangélico ser devorado. Para ele sobreviver lá dentro, o que ele precisa fazer? Ser separatista. Ele precisa viver a subcultura. Se ele não viver a subcultura, ele vai morrer. Então parece que subcultura hoje é o único meio de sobreviver, ser separatista é o único meio de sobreviver na academia. Porém, isso é errado. Eu estou pagando o mal com o mal. Eu preciso entender, primeiro, o propósito ao qual eu estou ali. Segundo, eu fui criado para quê? Terceiro, tem alguém que está acima do meu entendimento, e a esse eu adoro. O problema não está na pesquisa. Sabe que não é pecado ser inteligente, gente. Amém? Não é pecado pesquisar. Não é pecado perguntar. Não é pecado ir a fundo acerca das coisas. Não. É pecado se não ter definição de nada, não saber que Deus você adora e adorar qualquer Deus. Isso é pecado. Isso é pecado. Já viu os irmãos que... não, eu conheço o Senhor. Mas o primeiro argumento caiu. Ou os irmãos que falam, eu escolho a santidade, mas no primeiro beijo vai para a cama. Ou alguém que fala, eu escolhi esperar até o casamento, mas se apaixona, se entrega à paixão e acabou. Você está percebendo que tudo isso é um reflexo? O tipo de cristão, de crente que nós somos aqui, é que nós vamos ser lá. E lá, como é que eu vou defender algo que é só emotivo? Eu não vou ter base para desenvolver. Então, eu acredito que a faculdade hoje é uma denúncia de como é o cristianismo. Ela denuncia, ela mostra, ela revela. Ou você está vivendo na subcultura, ou você vai concordar com o sistema, tem uma mente fraca. Só que eu acredito que Deus quer e vai levantar homens e mulheres que entendem, conhecem esse Deus, são firmes nesse Deus, que vão comunicar a cultura, vão desenvolver cultura. E não vão precisar criar um nicho ou criar uma subcultura para poder sobreviver. Você não vai sobreviver, você vai viver. E eu vou te dar alguns pontos aqui, algumas dicas a respeito disso. Eu fiz faculdade. Você acha que foi fácil? Eu tive que viver metade do meu tempo na faculdade na subcultura. E a outra metade tentando dialogar, meio que me perdendo. Você sabe viver? Não sabe. Não sabe. Que ambiente os jovens cristãos, ou o cristão em si, enfrenta? O cristão e a universidade, quais são os desafios para esses jovens? Que ambientes vão encontrar? E ainda é muito comum pensar que o principal desafio do jovem cristão na universidade é lutar contra o ateísmo. Essa é a grande luta. O cara fala assim, não, eu vou para a universidade porque lá os professores são tudo ateu. Parece que nós vamos enfrentar uma militância do ateísmo na universidade. Só que eu tenho algo para falar para você aqui. Eu não sei se eu vou desagradar alguns. Talvez isso fosse verdade na época de 70, 80, onde estava aflorando muitas coisas. Mas hoje, eu não acho que a nossa luta, a nossa guerra é para combater o ateísmo, não. Se você olhar bem a questão aí, a real necessidade dentro da academia, você vai ver que não é o problema, não é aqueles que não creem. Existe professores ateus? Existe. Existe. Existe cristão ateu. Judeu ateu.
Quem é o cristão ateu? É que ele muda de Deus rápido. Porque eu tenho uma teoria que eu acho que não existe ateu, né? Você sabe disso, quem convive comigo um bom tempo sabe disso. Eu acho que você é ateu de algum Deus, ou de alguma religião, mas você pode ser ateu, mas você tem algum Deus. Sempre vai ter uma ideia de transcendência sobre a vida do homem. Ou o cara é ateu do Deus cristão, ou ateu do Deus lá do judaísmo, o ateu do Deus, sei lá, do hindu, mas ele vai deixar o Estado ser transcendente sobre ele. Ele vai servir a algum Deus, ou ele vai servir a ele mesmo, o ego. Já viu alguém que é egocêntrico? Ególatra? O eu dele é maior que todas as coisas? Pois é. Você acha que não tem um Deus? Eu sou ateu. Então você vive para quem? Para minha felicidade. Você sabe para quem é? Quem é o Deus dele. Aliás, existe um Deus hoje chamado felicidade. Você sabia disso? Quem nunca ouviu assim, gente, eu mereço ser feliz. Quem nunca falou isso? Eu mereço ser feliz. Fulano, não faz isso, não, eu mereço ser feliz. Sabe o que está comunicando aí? Que meu Deus é a felicidade. Eu vou passar por cima de quem for, eu vou ser feliz. Eu vou trair quem precisar trair. Eu vou comprar o que precisa comprar. Eu vou vender o que precisa vender. Eu preciso ser feliz. Eu vou enganar o que eu precisar enganar. Quem é o Deus aí? Quem é o transcendente aí? A felicidade. Então, há professores ateus, mas não em números suficientes para afirmar que a universidade brasileira está dominada pelo ateísmo. Eu não acho. Você acha que a universidade brasileira está dominada pelo ateísmo? Você acha ou não? Eu não acho. Tem números, mas eu não acho que é isso. Vamos lá. Preparado? Na minha opinião, o principal desafio do cristão na universidade não é tão intelectual, mas sim moral. Existe a luta intelectual, com certeza. Existe a guerra intelectual. Só que a questão moral é muito maior. É o hedonismo, é a farra, o modo de vida. O cara passa a vida dele toda na igreja, ele olha, aí o conceito de liberdade, não, você é livre em Cristo Jesus. Ele chega lá na faculdade, aí tem os irmãos, o cara vai pro barzinho, bebe uma, sai com um, pega outro, ele fica, nossa, eu queria tanto fazer isso. A menos que ele já fazia isso na igreja. Porque tem uns irmãos que pega um, pega outro na igreja, estão ali, tal, testando para saber com quem casar, né? E o mais triste é que tem irmã que se submete a isso. Vamos lá. Então, essa é a questão. Eu acho que a luta intelectual existe, eu vou refalar um pouco sobre ela. Mas isso já é um conceito que vem lá desde do ensino médio, vai desenvolvendo, a forma como tomou a questão da educação. Mas existe desafio intelectual. Por exemplo, um dos desafios intelectuais que eu vejo é sobre a questão do socialismo. A ideia social política. Vou já falar sobre isso. Mas um dos pontos principais é a questão do relativismo. O relativismo tem tomado conta dos nossos corações e da nossa mente. Então, um dos maiores desafios, e por que nós precisamos ser de fato convertidos e conhecer a Deus, para entrar na universidade sem medo. Porque se você não for firme na defesa do que você conhece, você vai entrar no relativismo. E é muito fácil, porque relativismo é uma falsa liberdade. É uma falsa liberdade. É uma falsa liberdade. E aí que está a questão. O relativismo, o politicamente correto é um outro ponto também. Existe um padrão desenvolvido para o universitário. O universitário é isso. Ele faz isso. Os trotes, viu o trote? Viu aquela questão do trote? Você sabe que outro dia eu vi, jogaram salda cáustica na costa de um cara num trote.
Não era um trote, queria matar o cidadão. Não, porque já existe um padrão universitário. Você conhece, você que faz faculdade, ou já saiu há pouco tempo, não existe um padrão da faculdade? Não, aqui, quem nunca chegou no lugar fala, você vai conhecer como é que funciona aqui dentro. Não é isso? Aí você se torna a cara da faculdade. Gente, isso é muito sério. E nós nos adaptamos, por quê? Porque nós queremos ser aceitos. Porque já saímos com uma carência muito grande. Uma falsa liberdade vai tomando conta. Nós vamos entrando no politicamente correto, no ativismo, no relativismo, enfim. Mas existe a questão intelectual, e a questão intelectual aí que eu vejo está ligado à questão da militância social. E aí que nós temos que ter cuidado. Hoje, um dos principais, muito mais do que ateísmo, é a questão da falsa bondade. Precisamos prestar bastante atenção, porque na ideia da caridade existem muitas coisas erradas. Muitas coisas erradas. Então, eu escrevi algo aqui e eu vou ler para vocês. Posso me dar a liberdade de ler? Então, quando você está na faculdade, vai sendo desenvolvido um estudo para você a respeito de contexto social. Mesmo você fazendo serviço social ou não, a ideia social é muito presente na academia. Correto? É muito presente. Tome muito cuidado, pois ao invés de estar sendo ensinado sobre a real necessidade da sociedade, você pode estar sendo treinado para uma militância ideológica esquerdista. É incrível como os universitários, na ideia da caridade, são treinados para uma militância esquerdista. Sem perceber, eles estão participando de uma ideia partidária. E não percebe isso, por quê? Porque viveu num mundo da subcultura. Viveu num mundo onde tudo era do jeito que era para ser. Por exemplo, no mundo evangélico, com as músicas, as rádios, o humor, os relacionamentos. Por isso que eu falo para muitos aqui. Eu estou muito cuidado, porque tem gente com mente fraca, o coração não tão convertido assim, que precisa não ter amigos que não são convertidos, porque se ele tem, ele vai ser influenciado pelos amigos. Tem gente que é assim, infelizmente. O cara está a vida toda, ele tem que se separar, porque na primeira conversa ele... Mas eu sempre falo, se você não tem amizade fora do contexto evangélico, a tua saúde espiritual não está boa. Porque é nesse lugar que você vai comunicar aquilo que você está vivendo. Você está compreendendo? Você está compreendendo bem? Então, assim, alguém que começa a usar a questão sociopolítica e a questão da pobreza e começar a desenvolver isso, então a academia está cheio disso. Usar a questão da minoria, viu falar nisso? A ideia da minoria, a questão, o pessoal do contra. O que mais? É a questão do racismo, né? Dos negros, a questão da ideologia de gênero, não é isso? E é louco que eu vejo cristão, pessoas que há muito tempo, que lê a Bíblia, conhecem a Deus, mas não é verdade. Não, gente, olha só. Caindo numa ideia ideológica. Isso mostra o quê? Que eu não tenho ideia do que é conversão. Porque eu estou sendo movimentado, eu estou sendo mudado facilmente. Você não sabe defender, você não sabe se opor ou dar uma opinião forte sobre aquilo que você crê. Tem gente que tem medo de falar contra as coisas. Porque, primeiro, perder a amizade, ou, sei lá, eu vou ser o patinho feio, é melhor concordar, entendeu? Não, gente, não, olha aí, tá vendo? Não, é verdade, não. Lá dentro está falando, não sou não, Deus está vendo, mas aqui ele está concordando. Quem nunca fez isso, né?
O cara chega e fala assim, ó, meu irmão, tem um monte de... Mas o PT errou, mas é um partido bom. Todo mundo falando 4, 5, e você fica... Não tem coragem de falar que é bando de ladrão, uma ideia socialista. Não consegue falar. Por quê? Porque não tem força para defender. Tem medo. Tem gente que fala assim, não, eu não vou falar, eu prefiro manter a amizade do que ser um crente chato. Viu falar isso? Isso é ridículo. Isso é ridículo. Isso é ridículo. E aí, se torna uma carne fresca para ser consumida. É por isso que nós temos essa estatística aí. Nós temos uma falsa ideia de amizade. Nós não defendemos, não sabemos nos posicionarmos acerca disso. Mas deixa eu correr aqui. Vamos lá. São poucos, mas eu acredito que são poucos os universitários cristãos que se desviam por causa do desafio intelectual. São poucos, são poucos. Você imaginava que eu ia falar, gente, vamos lutar contra o ateísmo. Eu ia te dar os 10 pontos da razão para defender Deus contra o ateísmo. Não vou fazer isso. Ou os 10 pontos da visão política bíblica para acabar com a esquerda nojenta. Não vou falar isso. Não vou falar isso. Vamos para frente da universidade fazer um piquete. Vamos eleger o maior número de deputados evangélicos. Vamos defender a moral do nosso nicho, da nossa subcultura. Está vendo? Quem votou em deputado cristão aqui, nessa ideia já? Gente, está percebendo como é que é a coisa? Agora, o maior desafio não é intelectual. Porque, na realidade, o intelectualismo mostra só a realidade quanto é superficial nossa fé. No primeiro argumento, vai embora. Bum! Quantas mensagens eu recebi, pastor, ora por mim. Meu professor de filosofia começou a falar mal de Deus. Começou a falar mal de Jesus, comecei a me sentir mal. E ele tem os argumentos fortes, e agora? É porque a fé, segundo essa pessoa, está no ver. Mas segundo a palavra, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não. A fé não pode ser superficial. Ela não pode ser do sentir ou do ver. Ela está na ideia da transcendência e da imanência de Deus. Como estão compreendendo isso? Como estão compreendendo? Eu estou tentando simplificar. Tem tanta palavra que eu quero usar aqui, mas eu não vou simplificar a coisa. Para todo mundo entender aqui. A nossa geração, preparado para isso aí? Quer ouvir? A nossa geração abandona mais o cristianismo por causa de uma loira bonita e de um menino bonitinho, do que o argumento de Karl Marx. Sua luta, quem dera que a nossa guerra fosse contra o argumento do socialismo, do comunismo. A nossa guerra na academia moral. Muito maior. Sim, existe uma guerra intelectual. Nós precisamos estar preparados. Precisamos defender a fé. Precisamos ter a fé com razão. Porém, nossa maior guerra é moral. Os jovens que conheço são atraídos pelo relativismo moral prático, muito mais do que pelo relativismo teórico. Existe um relativismo teórico. Não é bem assim. Existem várias verdades. Mas o prático é o que... Gente, passei minha vida toda na igreja. Nossa, eu não conhecia esse mundo. Ou melhor, eu estou tão fraco. As pessoas não estão me dando mais atenção na igreja. O menino que eu gosto não gosta de mim. Uma menina que eu gosto não gosta de mim.
Gente, os cultos não estão mais do poder. Tudo está conspirando, eu estou perdendo força. Alguém vai me chamar para sair, eu vou sair. Alguém, nossa, e se o fulano de tal lá que é um gatinho piscar, eu vou cair na dele. Se aquela loirinha lá, aquela morena, nossa, meu Deus do céu. Tá vendo? Não, tá percebendo? O relativismo moral é muito mais forte que o relativismo intelectual. Muito mais forte. E aí está a nossa luta. O que você acha? As pessoas caem mais por uma aparência bonitinha do que o barbudo do Karl Marx. Cristão inteligente não cai em argumento do marxismo. Quem lê a palavra, só lê a Bíblia. Desculpa, gente, mas é só ler a Bíblia. Agora, e o relativismo não vem porque as pessoas leem o Friedrich Nietzsche. Não. Nietzsche, não. Mas o relativismo moral prático vem quando você enche a tua mente de pânico na TV. É porque na faculdade todo mundo comenta sobre o pânico. Eu não quero ficar fora do assunto. Mas aí, eu não quero ficar fora do assunto, mas quero alimentar um relativismo que eu estou criando. Percebendo? Não é o Nietzsche o problema. Nietzsche entre o bem e o mal. Não é o problema, o cara leu Nietzsche. O problema é muito maior que você imagina. Muito maior. Tudo isso está na questão da identidade. E no cristianismo que eu vivo. Então, nós saímos do contexto do mundo que nós vivemos, da subcultura que vivemos. Entramos no lugar para ser devorados. Não, irmã, você vai fazer... um dia que eu falei que eu ia fazer uma pós em História da Igreja voltada para a filosofia, misericórdia, não faz isso não. Não faz isso não. Você não tem ideia, um monte de gente desviou. Só que, gente... E aí eu vou já tocar num ponto que é crucial. Eu escutei um homem uma vez falar para mim, um homem de Deus, muito inteligente, mas ele falou assim: ser convertido, sou. Conhece a verdade? Conhece. Você não vai para a academia para descobrir a verdade. Você vai para saber o que os outros pensam sobre a verdade. Porque se você conhece a verdade, você está pronto a morrer por ela. E defender até sem argumento. Nossa, aquilo me encheu de força. Mas eu precisava de argumento. Eu precisava, vou buscar isso. Mas como se resolve isso? Como se resolve isso? Qual a solução para isso tudo? Porque está aí, essa é a nossa realidade, é ou não é? Ou o cara está lá, vivendo no submundo dele, rejeitando tudo, ou ele simplesmente está mergulhado num sistema mundano, desgraçado, que está acabando com a vida dele, só mostrando que ele não é convertido nada. Denunciando a vida cristã dele. Nós precisamos mudar essa história. Deus nos chamou para criarmos cultura e sermos reformadores da cultura. Você não vai para conhecer a verdade. Você já conhece a verdade. Agora, isso é interessante saber o que os outros pensam sobre a verdade. Isso é inteligente.
Primeiro, eu quero desmistificar algo aqui. Posso? Tá bem? Tá tranquilo? Tá bom? Tá o quê, irmão? Tá o quê? Você sabe o que é legal? Você sabe o que é legal? Que isso cai exatamente no que eu estou falando. Primeiro, o jovem cristão, para a universidade, para a academia, precisa ser liberto do sentimento do falso id. O que é isso? Misericórdia. Eu tenho um chamado para missão. Não fale isso. Vamos lá. Quem já nunca pensou assim? Poxa, eu estou aqui estudando filosofia, química, administração, e tanta gente no mundo perdida precisando ser salva. Pensou assim? Nossa, aqui eu poderia estar na África, poderia estar na rua evangelizando, mas estou aqui, estudando. E o que eu estou fazendo pelo Evangelho? Sabe aquele sentimento que você não está fazendo nada pelo Evangelho? Mas você está estudando somente. Aí você fica, nossa, preciso terminar essa faculdade para poder fazer algo para o Senhor. Porque enquanto estou na faculdade não consigo fazer nada. Já pensou assim? Já pensou? Se você ainda não está na faculdade, você vai parar com isso. Você sabe por quê? Porque para fugir desse falso sentimento de id, nós criamos o seguinte: eu estou na faculdade para evangelizar os outros. E isso é um sentimento errado. Mas eu não tenho que evangelizar? Ah, lógico. Eu tenho que evangelizar. Mas se eu tenho uma real visão de cultura, eu estou ali dentro para estudar, para criar cultura. Agora existe um problema também. Porque vai se criando um senso de urgência pela questão do id. Aí eu crio, não, eu vou evangelizar. Sabe de uma coisa? Eu vou contar o que aconteceu comigo. Eu estava tão mal porque eu estava estudando e não estava conseguindo fazer a obra, que eu falei, eu vou entregar folheto na faculdade. Ah, vou. Não tem jeito, eu tenho que... Tá ruim, eu tenho que pregar o Evangelho. Vou entregar folheto. Eu sei por que eu estou aqui dentro. É para evangelizar. Eu não estou aqui para estudar teologia ou arquitetura. Eu estou para evangelizar. Aí fui entregar folheto. O primeiro folheto que eu entrego estava assim: torne-se mais do que vencedor. Aí o cara olhou e falou assim: nossa, cara, tu está entregando isso? Acho que está pedindo, aqui está falando que eu preciso ser salvo. Nem tu é salvo, cara. Eu digo, sou sim, me prova. Eu digo, não posso, mas eu sou. Eu lembro disso até hoje. Eu fiquei tão mal. Eu digo, nossa, tentei fazer obra aqui, não consegui, meu Deus. Por quê? Porque eu queria subir esse senso de urgência. Eu não estou fazendo nada. Só que eu não entendia que não é errado amar e estudar algo. Na realidade, eu estou comunicando exatamente porque existe a academia. E lembra lá no princípio, ela foi criada num contexto de igreja, dentro de um ambiente religioso, dentro de uma ideia teológica. Se eu estou ali, eu preciso estudar. Só que tem pessoas que, se não, eu tenho que ter, minha ideia primária é evangelismo. Não, tua ideia primária é estudar. Só que tem pessoas que vão se aprimorar disso e não vão fazer nada, porque a vida é um inferno deles. Ruim, não dá para servir de exemplo para ninguém. Ai, graças a Deus, eu não evangelizei ninguém na minha vida até agora na universidade. Tá bom, o Senhor está... Não, você está só querendo cobrir uma lacuna que você está deixando.
Porque você entrou como um crente fervoroso e está saindo como um pilantra. Você entrou como alguém que servia a Deus e está saindo como o maior prostituto da universidade. Pô, o crente lá pega todas, a irmã lá fica qualquer... Não, a crente lá é muito fácil, porque todo crente é carente mesmo, né? Essa é a linguagem da academia. Crente chega na academia para ser devorado. Para ser devorado. Aí nós falamos, é o falso sentimento de id. Precisamos assumir, eu estou estudando essa área, mas é porque eu quero evangelizar. Não, eu estou me tornando advogado porque eu vou evangelizar os advogados. Olha a mente. Já baseado nesse sentimento de eu não estou fazendo nada pelo evangelho. Entendeu? Você é médico, mas teu propósito é ganhar vidas no hospital. Não! Você vai estudar e vai ser o melhor profissional que pode ter naquele hospital. Alguém de referência. E isso vai comunicar a cultura real da história. Precisamos perceber que a cultura não está fora do plano de Deus. Você sabia disso? Você sabia? A cultura não é uma invenção dos homens. É uma realidade. Ela é uma visão de Deus. Então, em termos de universidade, nós temos que entender. Nós não podemos criar uma subcultura. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que entender o que é cultura e disfunção cultural. E o que, de fato, é uma cultura de um sistema mundano. Nós não sabemos separar. É igual a questão da música. Os irmãos ficam revoltados. Porque eu falo que eu escuto música que tem valor de reino. Aí tem irmãos que escutam de tudo, porque não tem problema escutar música secular. A palavra secular é muito... ela é triste. Eu não vou falar isso agora, não. É triste essa palavra, secular. O secularismo ganhou. Tudo que é fora da subcultura evangélica é secular. Tanto que você fala, eu trabalho secularmente. Eu não aguento ouvir isso. Eu não aguento ouvir isso. Trabalho dignamente não é secular. É reino de Deus. O secularismo é tudo aquilo que se opõe à ideia central da santidade do ser de Deus. Trabalhar fora do âmbito evangélico ou da igreja é secular, irmãos? A menos que você esteja roubando, pagando propina, aí é outra história. Aí é outra história. Aí você é secular e dos bons. Mas aí tem irmão que não tem critério. Vai fazendo de tudo, a escuta de tudo. É porque é a falsa liberdade, é a carência, é o não posso. O não posso, eu vou pegando tudo. Eu vou escutando de tudo. E os valores do reino? Não existe? Comunicar a cultura na academia é ter a visão real do que é cultura na visão de Deus. E aonde nós temos que dominar a partir daí. Mas deixa eu correr, que eu tenho tanto para falar, nossa. Ser inteligente não é pecado, já falei isso. A universidade de hoje representa um grande desafio para os cristãos. Algo, nem tanto com relação ao desafio da evangelização, mas dos cristãos entenderem, de alguma forma, a universidade foi um espaço que nós entregamos de mão beijada. Eu gostaria de ler algo aqui, eu vou finalizar com isso, eu gostaria de orar por você, porque nós vamos sair, você está aqui hoje, você vai sair desse lugar com a visão correta acerca de como ser um universitário que serve a Deus. E o campo universitário não é um campo missionário, mas é um campo que pertence à cultura
Logo, ele se torna um campo missionário, porque eu estou comunicando a cultura real. Você não vai estudar para evangelizar, você vai estudar para estudar. E aí que é a história. Porque nós estamos precisando de pessoas, homens e mulheres, que amam a Deus. Agora, olha o problema, está aí também. Está em um outro problema. Quantos aqui já não pensaram assim, eu tenho medo de mergulhar no estudo e me perder? Quem já pensou assim? Eu tenho medo de mergulhar na filosofia e me perder. Quem já pensou isso? Quem já pensou, não vou estudar administração, que, nossa, eu vou me perder. Psicologia, então, é amedrontador. Fazer psicologia, misericórdia. Deus, salva o irmão, misericórdia, misericórdia. Só que eu vou te dar um conselho bíblico. Amém? A Bíblia fala, ame o Senhor sobre todas as coisas. Se você ama o Senhor sobre todas as coisas, você vai amar estudar filosofia. Você vai amar estudar administração. Você vai amar e não vai ter problema, porque o teu Deus, você ama acima de todas as coisas. E você vai estar na universidade, você vai estar ali naquele lugar, sendo um aluno que estuda mesmo, vai se tornar um ótimo profissional. Se você vai produzir cultura. Que tal nós produzirmos cultura? Eu estou dando aqui uma missão. Vamos produzir cultura e destruir a subcultura. Vamos reformar a cultura. Vamos lá. Porque se eu de fato tenho um relacionamento real com Deus, eu vou ter uma cosmovisão. Alguém sabe o que é cosmovisão aqui? Porque cosmovisão não é um termo não é tão antigo. E hoje só a galera mais intelectual usa, mas cosmovisão. Alguém sabe o que falar que é cosmovisão? Tá. Cosmovisão é a visão sobre de tudo, acerca de tudo. Eu tenho uma cosmovisão. A cosmovisão cristã é a visão cristã sobre tudo. Então, a minha cosmovisão, se eu de fato tenho um relacionamento com Deus e tenho relacionamentos verdadeiros, e entendo a quem eu sirvo e quem é esse Deus, eu vou chegar e no que eu fizer, a minha cosmovisão vai estar implantada. Não é que eu vou tentar evangelizar através do meu TCC, não é isso. Já aconteceu isso. Cara, vou aproveitar o TCC, eu vou evangelizar a bancada. Não, isso é burrice, você não faz isso, pelo amor de Deus. E não fala, se você fez isso, não fala que é MPC, não. Mas em todo projeto que você fizer, tua cosmovisão vai estar implantada. Sabe por quê? Porque como você observa as coisas, você olha as coisas, está em teu coração. Você vai comunicar Romanos 1:20 verdadeiramente. Então, nosso maior ato de evangelismo, eu vou finalizar agora, tá bom? Vou ficar em pé. Não fique não, pode sentar. Eu vou ficar em pé. Fique aí. Escuta aí. Ouve isso aí, tá bom? Vou andar com vocês aqui. Tá filmando, irmão? Tem que ficar nesse âmbito aqui, né? Nessa esfera aqui, né? Não é isso? Tá bom. Nosso maior ato de evangelismo na universidade não é entregar um folheto. Como o pastor daí fez. Torne-se mais que vencedor. Mas o nosso maior ato será a entrega da nossa própria vida. É a nossa própria vida que vai falar para essa consciência universitária de imposições. Que nós temos uma consciência que impõe as coisas. Da falsa liberdade, do conceito moral, do relativismo moral. Vai impondo. Que cristão não pensa, é tapado, ignorante, que só sabe falar de igreja,
que só fala os clichês, está amarrado, misericórdia, paz do Senhor. Impregnadas nessa subcultura evangélica. Não, na realidade, nosso maior desafio é entregar a nossa vida a esse estudo, nos tornar alguém referente, de referência ali dentro, que defende bem a palavra da verdade, que não tem que se vergonhar, não tem do que se vergonhar, não tem, maneja bem a palavra da verdade, que não está carente ao ponto de qualquer investida, já foi. Eu não vou chegar na universidade como uma carne fresca para ser consumida. Eu vou ali tomar um lugar que perdemos. Eles não sabem com quem estão lidando. Não sabem. Eles não têm ideia. Isso começou conosco, vai voltar para nossas mãos. Estou profetizando aqui. Porque Cristo, eu amo o pessoal da pedagogia. Tem alguém que já fez pedagogia, faz pedagogia aqui? Levanta a mão. Tem alguém, você? Eu amo o pessoal, professor, pedagogo, sabe por quê? Porque eu acredito que vai ser uma das profissões mais usadas no milênio. E nós precisamos de pessoas assim. Nossa vida entregue, fazendo o melhor, vai glorificar a Deus. Quando você fizer o melhor, você não vai entrar em esquema, você vai dar o melhor. Você não vai entrar em esquema, você vai dar o melhor. Eu quero falar para você, se está pensando, ou está com medo, você está pensando em correr o risco de amar mais aquilo que você faz do que a Deus, preste atenção numa coisa, ame a Deus acima de todas as coisas. Você pode amar, estudar essas outras coisas. Medicina, química, tudo isso, quando você estudar a fundo, descobrindo as coisas, você vai glorificar a Deus por isso. Porque o nosso maior prazer está sendo vivenciar diante dos homens a presença de Deus. Convoco você a estudar e se aprofundar em determinado assunto. Convoco você a produzir cultura, porque enquanto produzimos cultura, Deus reforma a cultura. Precisamos deixar o Evangelho que nos domina produzir as obras de nossas mãos e fazer isso o resultado que só Ele pode fazer. O resultado disso é o Evangelho vivo e verdadeiro. Esse é o nosso desafio. Não seja uma carne fresca, seja alguém que vai tomar o lugar que começou conosco. Recuse a viver uma subcultura. Produza cultura e deixa o Evangelho que está na tua vida produzir cultura. Porque o resultado pertence ao Senhor. E Ele vai ser glorificado onde você está. Isso é uma introdução apenas. Fique em pé.